Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de alfabetização aqui no Aula D. Então vamos continuar o nosso estudo sobre verbos, a parte 3 agora, tá? Então vamos estudar agora nessa aula o subjuntivo e o imperativo, tá bem? Os tempos verbais. O subjuntivo vocês vão ver que é mais fácil que o indicativo, porque ele tem só 3 tempos verbais, tá bem? Então o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Tá? Então vamos aqui de novo com o nosso verbinho, os verbos que a gente está utilizando durante todas essas aulas para ficar realmente mais claro para vocês, né? Não ficar trocando muito. Lembrando que quem quiser também dá para olhar no material, os nossos outros exemplos, tá? Então aqui subjuntivo, verbo amar, primeira conjugação, tá? Então presente, certo? O subjuntivo, na verdade, ele expressa um desejo, um sonho, uma vontade, certo? Diferentemente do indicativo. Então, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem, certo? Aí vocês já vão pensando aí, desejo, vontade, sonho, certo? Mas já o imperfeito, então, é uma dúvida, né? Então, se o pretérito imperfeito, né? Então, se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem, tá? E o futuro, então, uma condição, né? Uma dúvida também, a gente não sabe se vai acontecer. O subjuntivo é isso, a gente não sabe se vai acontecer, certo? Então, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. Tá? E aí a diferença também aqui mostra para vocês da primeira conjugação para a segunda conjugação, tá? Percebam aqui já no presente, então terminados em E, que eu ame, que tu ames, e aqui já todos terminados em A. Então, que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós comamos, que vós comais, que eles comam, certo? Pretérito imperfeito, então, também, né, agora muda, esses todos são terminados, né, com E e esses com A. Então, se eu comesse, se tu comesse, se ele comesse, se nós comêssemos, se vós comesseis, se eles comessem, certo? E olhem a diferença, assim, então, né? Aqui todos terminados em ar e aqui todos terminados em er, tá? Então, futuro do subjuntivo. Quando eu comer, quando tu comeres, quando ele comer, quando nós comemos, quando vós comerdes, quando eles comerem. Então, aqui trouxe por último, então, o verbo dormir, tá? Então, que eu durma, que tu durmas, que ele durma, que nós durmamos, que vós durmais, que eles durmam. Pretérito imperfeito. Então, se eu dormisse, se tu dormisses, se ele dormisse, se nós dormíssemos e assim por diante, tá bem? Então, o que é esse presente do subjuntivo, tá? Então, aqui de novo Celso Cunha vai nos explicar que os tempos do subjuntivo anunciam a ação do verbo como eventual. Então, incerta ou irreal, independência estreita com a vontade, com a imaginação, o sentimento daquele que as emprega. Tá? Então, é uma dúvida, é um desejo, é uma vontade, certo? Pode ser tudo isso. Então, o presente do subjuntivo aqui, eu espero que você volte cedo hoje, tá? Acredito que eles comam mais do que eu. Deus me... outra musiquinha, né? Muitas musiquinhas nas minhas aulas. Então, Deus me perdoe por querer, Deus me livre e guarde de você. Tá? Essa musiquinha também tá no subjuntivo, esses verbos, essa musiquinha estão no subjuntivo, certo? É um desejo, Deus me perdoe, Deus me livre e guarde, certo? Pretérito imperfeito do subjuntivo, então, tá? A mesma explicação, né? Sempre essa questão de dúvida, certo? De imaginação, de desejo, enfim. Então, se tivesse dinheiro, viajaria muito mais. Então, vocês percebam aqui que é uma condição também, né? É uma condição que depende da outra, tá? Então, se eu tivesse dinheiro, viajaria muito mais. Se você comprasse menos bobagens, teria mais dinheiro. Já tá me respondendo aqui, né? Em uma interlocução aqui a frase anterior. Se nós dormíssemos mais, aprenderíamos melhor o conteúdo, certo? E o futuro, então, do subjuntivo,
tá? Então, de novo aqui, essa explicação, né, do Celso Cunha, trouxe ela para fixar bem mesmo que esses tempos verbais todos no subjuntivo são realmente a questão da dúvida, do desejo, da vontade, da imaginação, certo? E o futuro representa muito isso, tá? Então, o futuro do subjuntivo realmente é algo que a gente não tem como mensurar, como saber se vai acontecer, né? Nenhum futuro a gente tem como saber se vai acontecer realmente, né? Mas o futuro do subjuntivo realmente fica mais nessa ideia aí da dúvida, tá bem? Então, uma musiquinha aqui do Chico Buarque da Bethânia. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Então, quiser tá no futuro do subjuntivo. Quando eu terminar a tarefa, poderei sair com meus amigos, tá? Quando vocês estiverem prontos, podemos começar, certo? E aqui, então, tempos verbais do imperativo. Na verdade, não é bem um tempo, né? É mais uma condição, assim, porque o imperativo é no presente, certo? Mas o imperativo, ele pode ser afirmativo ou negativo, como falei para vocês na aula anterior, lá na primeira aula, né? A gente pode querer que alguém faça alguma coisa ou não querer que alguém faça alguma coisa. A gente pode usar o imperativo, então, pedindo que faça ou que não faça, ou fazendo um convite ou não fazendo, ou dando um conselho, ou dizendo que esse conselho não deva, né? Com esse conselho dizendo que alguém não deva fazer tal situação, tal, se colocar em tal situação, fazer determinada coisa, tá? Então, tem lá na primeira parte do nosso conteúdo de verbos, tá bem explicado, tá? Essa questão do imperativo, certo? Tá? Então, uma ordem, um pedido, um conselho, um convite, né? Que pode ser usado de forma positiva ou negativa. Eu trouxe aqui esses exemplos, então não grite comigo, tá? Isso é uma ordem. Apaga a luz, por favor. Não coma tanto doce, pode fazer mal. Percebam que aqui realmente, né, é um conselho, não é uma ordem, né? Tá, então, o imperativo afirmativo, eu trouxe aqui das 3 conjugações, certo? Para vocês verem a diferença, tá? E o imperativo, como eu falei para vocês, realmente é sempre no presente, né? Não faz sentido a gente fazer o imperativo em outros tempos, então ele só existe no presente, tá bem? Tá, então, quer dizer, no momento que se fala, né? No momento da enunciação. Então, imperativo afirmativo do verbo amar. Ama tu, né? Ama ele, amemos nós, amai vós, amem vocês, tá? A gente percebe, assim, a diferença da segunda para a terceira pessoa, né? Dependendo se a gente vai usar o tu ou se a gente vai usar o você, tá? Aqui, em alguns estados, enfim, do nosso país, a gente usa mais o tu, em outros a gente usa mais o você. Fica a escolha, né, da pessoa que está falando, qual pessoa do discurso ela quer usar, a quem ela vai se referir, certo? Lembrando, né, que se a gente fala o senhor, a senhora, é sempre também a terceira pessoa do singular, tá bem? E por que que não tem a primeira pessoa do singular no imperativo? Porque a gente não dá ordem para a gente mesmo, né? A gente talvez não faça convites para nós mesmos também. Claro, existe a linguagem poética, né? A licença poética que a gente pode fazer isso, mas na gramática normativa, não, né? Então, não se conjuga na primeira pessoa o imperativo, certo? Então, fica assim sempre a partir da segunda pessoa do singular, tá? Então, aqui, verbo comer, segunda conjugação. Então, come, tu, coma, comamos, comei, comam, tá? Então, a gente vê aqui que a diferença aqui, ó, do comer para o amar, olha só, trocou, né? Da segunda pessoa para a terceira pessoa, da segunda pessoa para a terceira pessoa, tá? Então, também tem isso, né, gente? Às vezes a gente faz uma confusão da segunda conjugação com a primeira conjugação, certo? Mas, como eu falei para vocês, tem que estudar os verbos, usa o conjugador que tu gosta, né? E vai lá
no conjugador, digito o verbo procura, certo? Percebam que eu estou falando usa, vai, procura, né? Então, que pessoa eu estou falando? Então, ali, dormir, tá? Então, dorme, durma, durmamos, dormir, durmam. O vós, como falo para vocês, é algo que a gente realmente, né, não tem tanto contato, não faz parte tanto do nosso cotidiano assim, certo? E aí, o imperativo negativo, tá? Se vocês forem perceber, aqui eu não trouxe nesse slide já o imperativo negativo, porque na verdade, nessas ferramentas que eu falei para vocês de conjugadores, eu não conheço alguma que tenha, assim, de fato, o imperativo negativo conjugado, justamente porque ele é igual ao presente do subjuntivo. Olha que fácil, né? Então, se a gente sabe o presente do subjuntivo, que a gente viu nessa aula, a gente vai saber fazer o imperativo negativo. Então, não ames, não ame, não amemos, não ameis, não amem. É igualzinho o presente do subjuntivo, tá? Comer, então não comas, não coma, não comamos, não comais, não comam. Dormir, não durmas, não durma, não durmamos, não durmais, não durmam, certo? Tá, então trouxe aqui um exemplo de um poema para vocês que está no subjuntivo, tá, gente? Para vocês verem como ele existe na vida real, certo? Eu sempre gosto de trazer músicas ou poemas ou charges para vocês verem realmente, né, a língua em uso, como isso acontece nas práticas discursivas que a gente está em contato no nosso cotidiano, tá bem? Então, se você gritar... Esse é aquele poema do Drummond, o E Agora José. Quem tiver interesse também dá uma olhadinha, é um poema interessante, né? Bem clássico da nossa literatura. Então, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José, tá? Então, subjuntivo aí para vocês, existindo na nossa vida, certo? E aqui um exemplo também de textos informativos utilizando o imperativo que eu falei para vocês, certo? Então olha quanto texto informativo, né, existe no nosso cotidiano usando o imperativo, certo? E a gente nem percebe, a gente não se dá conta disso, tá? Então, como eu falei para vocês, pode ser uma ordem, mas pode ser um conselho, pode ser um convite, certo? Então, aqui, por favor, jogue lixo no lixo, né? A gente, é um pedido, tá? Por favor, a gente entende que é um pedido. Jogue lixo no lixo, tá? Perigo, não fume, tá? Isso aqui já é uma ordem, né? Não fume. Então, o imperativo, né, positivo, pedindo uma coisa, e aqui um negativo, usando o não na frente. E aqui outro também usando o não na frente. Aviso, não pise na grama, tá? É uma ordem, é proibido pisar na grama, não pise na grama, tá? Aqui, o que a gente tem? A gente tem um conselho, né? Proteja o meio ambiente, recicle. Não é uma ordem, de fato, né? É um conselho, certo? Recicle, proteja o meio ambiente, recicle, tá? Então, aqui outro. Seja consciente, não jogue lixo nas praias. Isso aqui, realmente, né? Então, imperativo, uma ordem, imperativo negativo, pedindo para não fazer alguma coisa. Então, só para vocês verem como realmente o imperativo está presente, certo? No nosso cotidiano. E muitas vezes a gente não percebe, então por isso eu gosto de trazer textos para vocês que mostrem isso, a língua em uso, a língua, tudo aquilo que a gente está estudando, como existe, como acontece em todas as nossas práticas discursivas da linguagem, tá bem? Então, muito obrigada por terem assistido. Termina aqui o conteúdo de verbos das nossas aulas, das nossas videoaulas, porém também está no material esse conteúdo para vocês. Então, aproveitem, bons estudos e até a próxima!